Eu me chamo Rainieri Felipe Alvarenga de Souza, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará e também bolsista CAPES. Este trabalho tem como título Narrativa da Opressão, uma abordagem de A Noite da Espera. E a nível de informação, essa comunicação ela surgiu a partir da temática que propomos para a nossa dissertação de mestrado. Portanto, caracteriza-se como um recorte, uma reflexão inicial desse percurso. E temos como orientador o professor Dr. Carlos Augusto Nascimento Sarmento Pantoja. Como caminho inicial, nós optamos por dialogar acerca de algumas questões introdutórias, tanto sobre a obra quanto sobre o próprio autor, que é Milton Raton. E nesse sentido, o ficcionista ele possui uma contribuição já validada para o cenário literário nacional, leia-se brasileiro nesse sentido, não somente por intermédio da quantidade de textos da fortuna crítica desse autor, que a cada ano surgem novos, mas pela própria qualidade literária do trabalho desse escritor. E estamos aqui diante da oportunidade de discussão, não é, da primeira publicação da trilogia nomeada O Lugar Mais Sombrio. Esse romance, A Noite da Espera, apresenta as vivências traumáticas de Martim, que é o protagonista, e não somente por intermédio dessas vivências que vão ocasionar um trauma, já adentrando naquilo que nós percebemos ao longo do nosso estudo, não é, que ainda está em desenvolvimento, mas também por meio dos espaços, do tempo da narrativa, das próprias referências históricas que são ficcionalizadas nesse romance e também sintetizando isso por todo o conjunto dessa obra, que vai ser caracterizada, acredita-se, como uma experiência de opressão, não somente pelo protagonista, mas por outros personagens dessa narrativa também. Como justificativa, nós podemos apresentar aqui algo que já vem sendo discutido ao longo dessa apresentação, que a violência é um dos temas recorrentes na escrita desse autor. Portanto, um exame voltado a essa questão torna-se algo imprescindível. Nesse sentido, é importante pontuarmos que tanto essa comunicação quanto o tema da nossa dissertação de mestrado surgiram como uma continuidade na pesquisa proposta no nosso trabalho de conclusão de curso. Nesse sentido, estamos diante de um aprofundamento, a proposição de um aprofundamento nessa pesquisa que se fez necessária, que também versava sobre a violência em outro romance do autor. E dando continuidade à nossa apresentação, essa pesquisa surgiu por intermédio de novos moldes, uma ampliação dessa pesquisa, portanto, um adensamento das questões propostas anteriormente. E as vivências de alguns personagens e a repressão do momento político vão refletir as experiências de muitos brasileiros no período de exceção. Então, aqui finalizamos, não é assim, inicialmente, os tópicos pertinentes à justificativa, porque apresenta-se personagens, apresenta-se a necessidade desse exame, justamente por estarmos em uma sociedade que é formada sob moldes autoritários, sob moldes violentos. Então, há uma ficcionalização, a materialização, a encenação de um conteúdo que ainda está presente nas nossas vivências.
O objetivo geral dessa pesquisa seria justamente analisar as configurações da violência em A Noite da Espera, verificando também seus desdobramentos que podem ser percebidos aqui nos objetivos específicos, que são investigar a encenação da ditadura civil-militar no romance ratuniano, comprovar como a ficcionalização de atos violentos influencia na postura e nas vivências dos personagens das narrativas e, por último, e não tão menos importante, identificar as principais marcas do trauma nos personagens da publicação de Milton Ratum. Como embasamento teórico, nós sabemos que é indicado mencionar apenas aqueles textos e trabalhos que são citados ao longo da apresentação. No entanto, por se tratar de uma oportunidade de diálogo dessas questões que estão sendo investigadas, nós optamos por colocarmos aqui no slide pertinente ao embasamento teórico todos os textos que até o presente momento estão sendo lidos, estão sendo relidos para a escritura do nosso trabalho e posteriormente para a qualificação e para a defesa dessa pesquisa. Então nós temos aqui Alfredo Bose, Márcio Seligman Silva e alguns textos da fortuna crítica do autor que nos auxiliaram tanto na escritura do projeto quanto na escritura e na reflexão em torno desse tema para, por exemplo, a apresentação de comunicações orais. E também temos aqui o texto da Eurídice Figueiredo, que é um texto fundamental e nos auxilia bastante para a fundamentação e para a validação dessa pesquisa. Como metodologia e fundamentação teórica, nós sintetizamos em 2 passos, em 2 tópicos, que seria justamente a caracterização dessa pesquisa, não é, como bibliográfica, sendo pautada, portanto, nos estudos literários. Não é? E temos também aqui a proposição de uma leitura analítica de A Noite da Espera, que é um exercício que já está sendo feito e está em desenvolvimento, como já havíamos dito anteriormente. Como resultados, apresentamos, portanto, algumas questões que já vêm sendo percebidas e a primeira delas é justamente a caracterização, digamos dessa maneira, do romance como um romance de formação, com marcas representativas da violência, o que se torna uma constante e pode ser também delimitada como uma temática fortemente presente na produção literária de Milton Ratum. Não podemos falar, por exemplo, num conjunto literário, mas podemos falar na obra como um todo, assim como outras questões que se fazem presentes. Os dramas familiares, que se manifestam também em A Noite da Espera, questões de origem, a melancolia, a tristeza, a solidão. Então, são vários pontos que são constantes, o regionalismo, mas dentre eles, a violência, ela possui uma marca representativa e muito forte aqui em A Noite da Espera, assim como em outros romances. O silenciamento das atitudes de resistência aos moldes impostos, eles são circunscritos no enredo de A Noite da Espera. Então há uma forte repressão. Por isso, a proposição de uma investigação em torno da violência, a proposição de uma investigação acerca do caráter opressor fortemente materializado nessa obra, nesse romance. Trouxemos um pequeno trecho, que é o trecho inicial do livro, que diz o seguinte: Inverno e silêncio, nenhuma carta do Brasil. Estamos, portanto, diante de 2 sentenças que vão ter a capacidade de sintetizar, mas também de abrir uma grande reflexão, porque há um relato de tristeza, podemos perceber uma melancolia caracterizada justamente por uma espécie de exílio que é vivenciado por esse protagonista, e ele encontra-se isolado de sua terra natal,
de seus familiares, de seus amigos, e nesse momento esse isolamento, ele acaba causando um afastamento e um completo silêncio, porque não há troca de correspondências com pessoas queridas. Então, nesse sentido, nós temos aqui a instauração de um estado de melancolia, uma saudade que é notória justamente aí por essas questões que foram pontuadas. E trouxemos aqui uma reflexão, não tratando essa espécie de apresentação dos resultados aqui como uma análise sociológica, o que para esse momento acredito que não seria importante. Mas há uma reflexão aqui proposta por intermédio da doença chamada Síndrome do Inverno. É uma forte indisposição, grosso modo. E nesse sentido, podemos pensar que o inverno ele ocasiona esse silêncio, esse isolamento, ainda mais nos moldes de um exílio, como já dito. Portanto, estamos diante de um romance fragmentado. É possível estabelecer uma reunião de flashes, assim como no processo memorialístico de materialização desse romance. É uma espécie de diário. Temos acesso a reflexões, temos acesso a impressões do protagonista que reuniu páginas de seu diário. Portanto, assim como alguns pesquisadores, aliás, já apontaram, estamos aí possivelmente diante de uma narrativa epistolar, se é possível essa caracterização, mas acredito que há indícios dessa forma de escrita, justamente por ser uma reunião de relatos escritos pelo protagonista. Instaura-se, portanto, uma atmosfera de dúvida e de incerteza, que são somados às angústias do protagonista, aos traumas do protagonista, que vive uma constante mudança. Inicialmente, por um rompimento no casamento de seus pais, há uma mudança para outra cidade, para Brasília, que tem toda uma carga simbólica de modificação proposta nas questões políticas desse período, posteriormente em seu exílio. E, portanto, gostaríamos de entrarmos em contato aqui com um trecho do texto que diz o seguinte: Paris, dezembro de 1977. Cidade gelada, nem sempre silenciosa. Algazarra de turistas na travessa de uma ponte sobre o Sena. Somos do mesmo país. Andamos para margens opostas. Essas gargalhadas e vozes são verdadeiras? Ele chega a duvidar, portanto, do que seria verdadeiro ali no sentido de felicidade, porque alguém que está gargalhando encontra-se num estado de relaxamento em demasia, encontra-se ali naquele momento desfrutando de felicidade, a ponto de gargalhar. Portanto, acreditamos aqui que esse trecho, essa passagem, acaba ilustrando muito bem aquilo que estamos propondo aqui como resultados, né? Reflexões acerca desse romance. Trouxemos também aqui uma espécie de retomada da importância dessa pesquisa e de confirmação, de corroboração da validade desses estudos, que é um trecho do texto aí de Eurídice Figueiredo, certo? E diz o seguinte: como se trata de uma história rasurada, a recuperação do passado pela escrita literária, jornalística ou mesmo historiográfica vai juntar e rearrumar os dados do passado. Pode-se conceber esta sobreimpressão de elementos como um palimpsesto a ser decifrado, a ser recomposto, ressignificado. A literatura sobre a ditadura se constrói a partir desse palimpsesto e cumpre o papel de suplemento aos arquivos, que ainda quando abertos à população para consulta, são áridos e de difícil leitura.
Ao criar personagens, ao simular situações, o escritor é capaz de levar o leitor a imaginar aquilo que foi efetivamente vivido por homens e por mulheres. Portanto, que possamos realmente praticar a nova ética da escuta, que é proposta por Márcio Seligman Silva, e por intermédio daquilo que Eurídice Figueiredo comentou, a recuperação pelo passado, a recuperação do passado pela escrita, seja ela literária, jornalística ou mesmo historiográfica. Nesse sentido, nós temos aqui a finalização da nossa pesquisa, da nossa apresentação. Estamos agora diante das referências bibliográficas, certo? Que foram utilizadas para a construção das discussões que aqui foram apresentadas e estão sendo discutidas e refletidas para a escritura da dissertação. E, por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.